o discreto túmulo da primeira médica do Brasil. Acho que vou me sentar aqui porque eu vou cansar, esse vídeo é longo. Eu vou confessar que antes de decidir visitar aqui a cidade de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, eu vergonhosamente nunca tinha ouvido falar dela. Mas aqui, no cemitério municipal, nesse túmulo super discreto, repousa a primeira mulher a se formar em medicina no Brasil. Nascida em Rio Grande, ela era filha de um rico estancieiro. E naquela época, 1800 e pouco, os estudos superiores assim eram reservados para os homens, Era até lei, na verdade. E as mulheres eram supostas a se criar para o casamento. Mas ela era muito estudiosa na escola e ela tinha sonho de ser médica. E aí, quando ela tinha uns 17 anos, a mãe dela faleceu no parto de um dos irmãos dela. E dela fez uma promessa de se formar uma profissional que evitasse que isso viesse a acontecer com outras mulheres. E sim, as mulheres eram, criadas para o casamento, e ela tinha um namorado que era um primo distante, que é o Antônio Freitas. E ela estava prometida para eles se casarem, mas ela gostava dele. Mas com o apoio da família, que via que ela era muito inteligente, ela ingressou num curso preparatório. Em 1884, a família se muda para o Rio de Janeiro justamente para os filhos poderem estudar, E o pai matricula ela e um irmão na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E na turma toda só tinha 3 mulheres, contando com ela. Só que aí os estudos dela foram interrompidos no 2º ano, porque esse irmão, que também fazia medicina, acabou brigando com o reitor e brigando mesmo, agressão física. E aí o pai ficou com medo que eles sofressem, retaliações da faculdade e tirou eles da Escola de Medicina do Rio de Janeiro. E aí a família decide se mudar para Salvador, e lá eles se matriculam daí na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Com sempre notas muito boas, ela se formou em medicina em 24 de novembro de 1887. E a tese dela foi intitulada Paralelo entre os métodos preconizados na operação cesariana. 1887. Não, é que a data tá errada, A data de nascimento dela é 1886, não 1896. Ah, mas ela se formou um ano depois de nascer. Tem. Mas tudo bem, tá? A gente não sabe direito quando ela nasceu, mas enfim, ela se formou primeira médica do Brasil. E daí, depois de se formar, ela volta para o Rio Grande do Sul e finalmente se casa com o Antônio, que tinha esperado ela durante todos esses anos. E aí ela passa a atender numa clínica aqui no Rio Grande do Sul. O casal, Rita e Antônio, teve apenas uma filha e a maioria das pacientes dela eram, obviamente, mulheres. Em 1910, a Rita volta a estudar. Para se atualizar na profissão dela, ela vai morar em Buenos Aires. E daí lá ela faz vários cursos, participa de palestras, faz estágio em hospital. Ela sempre estava procurando, mais conhecimento na área dela. Ela se aposenta em 1925 e um ano depois o Antônio falece. Vamos ver se a data tá certa aqui. Sim, 1926. Um ano depois ele acaba falecendo. E aí, depois que ele falece, ela se envolve com política e passa a defender o direito ao voto feminino.
Em 1934, ela disputa o cargo de vereadora aqui em Rio Pardo e vence a eleição, se tornando a primeira mulher vereadora aqui da cidade de Rio Pardo. Ó, aqui a data. Ela faleceu aqui em Rio Pardo aos 87 anos em 1954. Essa data, pelo menos, está certa. Contrariando esses paradigmas de que o estudo estava reservado aos homens e que as mulheres, quando estudavam, viravam professoras, a Rita acabou abrindo o caminho para outras mulheres, como nós, né? Que agora podemos ingressar em cursos superiores no curso que a gente desejar. Então, se a gente for pensar, ela abriu o caminho para as mulheres que vieram depois dela. Eu espero que a história dessa mulher demais agora seja conhecida também por mais pessoas, porque eu confesso que eu não sabia disso. Deixe aqui nos comentários se vocês já tinham ouvido falar da doutora Rita, a primeira médica do Brasil.